Ok, gravando. Então, só para repetir aqui e ficar registrado, né? Nós não vamos ter mais prova, vamos ter atividades avaliativas até a semana número 11. Então, tem a semana 9 que está rolando, que é sobre superposição, vale 1 ponto na média final, ok? Vai ter essa semana 10, que é essa semana, sobre Thevenin, teorema de Thevenin, e na semana que vem, que é a semana 11, sobre teorema de Norton, que é mais 0,9 pontos. Tá? Então, nós temos 1 ponto de superposição, que fecha amanhã, 0,9 dessa semana de Thevenin e 0,9 da semana que vem de Norton, para fechar aí os 10 pontos. Então, tem pontos interessantes aí na mesa que vocês têm que conquistar. Só que, para isso, precisa de todo o conhecimento anterior, né? Precisa de praticar, precisa de fazer exercício, para vocês não ficarem perdidos, tá? Comentei que superposição ainda não tive retorno, até depois do almoço não tive nenhuma resposta para avaliar. Eu coloquei aqui, vou projetar a minha tela, resolvi mais 2 exercícios no PowerPoint sobre superposição. Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou colocar esses 2 que eu resolvi, que já estavam lá como exemplos, mas sem resolver. Então, eu resolvi aqui, mostro para vocês rapidinho, que é bem tranquilo, é moleza, tá? Superposição, pessoal, depois que passa malha, nó, eu acho que superposição é um refresco. E eu não entendi, parece que as pessoas não estão acompanhando, não entenderam muito bem, ou não assistiram a aula, porque nem dúvida tiveram, né? E é muito simples. Tá? Então, espero que vocês pontuem aí e consigam a tão aguardada aí aprovação, não é isso? Dúvidas? Algum comentário? Sim, não? Tranquilo? Não. Pessoal, oportunidade a gente está tendo bastante, né? Eu sei que vocês estão atolados de tarefa, imagino o sufoco que vocês estão passando. A gente também está uma correria louca para dar conta de colocar tudo no sistema. Mas está acabando, né? A notícia ruim é que o sufoco ainda vai permanecer ainda por mais essa semana e mais 2, né? Mas que está chegando ao fim. Então, às vezes você dá um duro o semestre todo, chega no final, é a hora de dar aí o gás final, né? Para conseguir a aprovação. Então, não desanime, sigam firmes, que a vitória virá, ok? Superposição, alguns dos senhores aí presentes conseguiu resolver? Está com dúvida? Tentou, não conseguiu? Ô, Daniel, você me mandou um circuito, só que eu acho que não era Não era o da prova, não. Era o Ah, do PowerPoint. tá, eu até resolvi ele agora, coloquei aqui, eu vou passar ele contigo, que a gente já resolve esse problema também. Eu vou apresentar aqui a minha tela, só um Então, minuto. porque quando eu resolvi ele por malha e por nó, Hum, pedi o quê? Acho que pedi atenção na resistência que vale 24 ohms, eu achei 48 volts. Eu fiz por malha e por nó, achei esses 2 resultados. Só que por superposição, me enrolei, não consegui achar de jeito nenhum. eu acho que é 48 volts mesmo que eu fiz aqui. A gente resolve junto agora, pode ser então? Pode. Vamos lá. Deixa eu projetar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela cheia aí? Espera aí que não botei tela cheia ainda. Opa. Conseguem ver minha tela cheia? Sim. Beleza? Então tá. Então, superposição nós já falamos, né? Não vou repetir aqui. A grande questão de superposição é você resolver o circuito em etapas, né? Por pedaço. Cada hora você deixa uma fonte ativa e coloca todas as outras em repouso. O que é colocar uma fonte em repouso? Se for uma fonte de tensão, deixa eu colocar o meu laserzinho aqui. Uma fonte de tensão, quando a gente cala essa fonte de tensão, alguns livros usam esse termo de calar a fonte, ou colocar em repouso, ou zerar a fonte. Então, uma fonte de tensão se transforma num curto-circuito. Assim como uma fonte de corrente se transforma num circuito aberto, perfeito? Então, calar a fonte, zerar a fonte, colocar em repouso, é transformar uma fonte de tensão em curto-circuito e uma fonte de corrente no circuito aberto. Isso que nós vimos na semana passada. Tá? Então, eu vou considerar no meu circuito apenas uma fonte em funcionamento, uma fonte ativa, com todas as demais em repouso, com todas as demais zeradas. Faço a minha análise, chego no resultado, depois eu coloco essa fonte que estava ativa em repouso e coloco a outra fonte que estava calada, né, que estava zerada, eu ativo ela. E assim, eu acho uma outra solução e depois eu vou somar as soluções que eu tenho para chegar no resultado final. Ok? Então, aqui nós demos um exemplo, ó,
não vou repetir, porque está gravado isso já, eu só assisti a aula semana passada, mas que tem uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Duas fontes no meu circuito. Então, eu vou resolver em duas etapas. Se houver três fontes, eu vou resolver em três etapas. Né? E por aí vai. Então, aqui eu vou primeiro calar a fonte de corrente, vou deixar a fonte de tensão ativa. Então, lá, a fonte de corrente é um circuito aberto. A fonte de tensão está ativa. Aí eu vou resolver o que ele está pedindo, que ele quer saber essa corrente aqui, e zero, resolve zero, né? Depois eu vou resolver zero linha, eu fiz o contrário agora, eu vou pegar essa fonte de tensão, vai virar um curto, e eu voltei com a minha fonte de corrente. Vou achar um outro zero, que eu chamei de zero, duas linhas, achei o valor dele, depois é só somar os dois resultados. Então, é só para recordar aí o que é o princípio básico, né, do teorema da superposição. Dúvidas com relação a isso? Eu fiz um outro exemplo com vocês também. E, meninos, preste atenção, né? Tanto o exemplo 1 como o exemplo 2 que eu resolvi são muito parecidos com o exemplo que está lá na semana, da avaliação da semana passada, da semana 9. Né? Se você pegar o exemplo 1, fizer direitinho, o exemplo 2, resolver direitinho, a chance de você fazer o exercício da prova é muito grande, porque é um circuito muito, muito parecido. Tá? Então, tá fácil de vocês resolver essa atividade. Ok? Para a gente fazer essas duas atividades, a solução delas está gravado, né, lá na videoaula da semana passada, está no SIGA, tudo direitinho. Então, basta quem não conseguir resolver, veja lá a videoaula, né, assista lá o momento que eu resolvo passo a passo, tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2, para poder recordar e praticar. Eu deixei como alguns exercícios no final da material e eu vou resolver mais dois deles aqui. O outro exercício, acho que é esse, não é, o Daniel, que você estava resolvendo? É isso mesmo. Porque ficou muito claro, aquela folha que você me mandou com a dúvida, ficou muito claro, eu não estava enxergando direito, não estava conseguindo visualizar qual circuito que era. Então é esse aqui mesmo, né? E aí, sim, preste atenção, esse é o circuito, por acaso, né, que caiu na prova de Malinó. Esse era um circuito que vocês podiam resolver lá, era o exercício 2 da prova, tinham dois circuitos, né? Era o segundo circuito, que a gente resolvendo ele por malha. Eu tenho uma malha de bandeja aqui, que já foi me dada, outra malha aqui que foi me dada de bandeja, era só fazer a malha aqui do meio, ó. A questão 2 da prova, aquela prova 02, aquela prova que valia 2 pontos, a questão 2 era esse circuitinho, né, que poderia resolver tanto por malha ou por nó daria trabalho, porque são dois nós, duas equações, né, duas incógnitas, mas por malha seria só essa malha aqui, ó, mole, mole, mole de resolver, tá? Aqui o circuito é o mesmo, só que eu estou pedindo a tensão sobre o resistor de 24. Qual que é a queda de tensão que eu tenho nesse resistor de 24 ohms? Como é que a gente começa resolvendo isso, então? Comentários. É um circuito que nós temos duas fontes. Então, eu tenho que resolver em duas etapas. Percebam que as duas fontes que eu tenho aqui são duas fontes de corrente. Eu não tenho fonte de tensão nesse circuito. Tá? Então, tanto uma quanto a outra, na hora que eu colocá-la em repouso, eu vou substituir por um circuito aberto, porque são fontes de corrente. Ok? Ah lá, olha a solução 1 aqui, então. Eu falei que eu tenho duas soluções para esse circuito, porque eu tenho duas fontes. A solução 1, eu mantive a minha fonte que eu chamei de IA, com 8 amperes, e eu zerei a fonte de 4. O que é zerar uma fonte de corrente? É colocar um circuito aberto nela. Eu tiro a fonte e deixo o circuito aberto. Fonte corrente. Fonte de tensão, a gente faz um curto, né? Um curto-circuito, tá? Então, aqui, ó, o 4 amperes, eu abri. Na hora que eu tiro a fonte de 4 amperes da jogada, eu substituo por o seu equivalente em repouso, que é um circuito aberto, olha como é que ficou o novo jeitão do meu circuito aqui. Eu coloquei os cabos até chegando na fonte aqui, com ela em aberto aqui, mas se eu quiser, eu posso até apagar esse pedacinho de cabo, que não está fazendo diferença nenhuma aí para nós, né? O circuito termina aqui no R3 e volta. Esse pedacinho, como o circuito é aberto, esse pedacinho aqui não significa nada, assim como esse pedacinho aqui não significa nada, não tem corrente circulando, não está participando do meu circuito, ok? Então, meu circuito resumiu agora, pessoal, a uma fonte de 8 amperes, que daqui ela vai se dividir, vai parte descer para o I1', que eu chamei, que é a solução 1, e parte vai seguir o I2'. O I2', ó, passa pelo 24 ohms, desce obrigatoriamente pelo R3 e volta para a fonte.
Nada vem para cá. O circuito aqui está aberto. Então, nenhuma parcela vem para cá, não. Ó. Todo o I2 tem que dar a volta aqui no R2, no R3 e voltar para a fonte. Estão entendendo? Tá? Então, esse pedacinho aqui do circuito aqui, ó, tá morto no meu circuito. Ele não está tendo nenhuma influência. Então, o que eu preciso achar? Para eu ter a tensão aqui em cima do resistor de 24 ohms, que é o que ele está pedindo, né, enunciado, eu tenho que achar a corrente que passa no resistor. Se eu tenho o valor do resistor, 24 ohms, eu tenho o valor da corrente que atravessa esse resistor, eu vou calcular. Eu vou ter a queda de tensão em cima dele. V é igual a R vezes I. Né? Então, a tensão em cima do resistor 2 de 24 ohms vai ser a própria resistência, que é 24 ohms, vezes a corrente I2', que está passando por ele. Concorda comigo? Concorda, Daniel? Tranquilo? Professor, explica essa última parte aí de novo, que eu ainda não consegui entender. Joia. Olha só. Como é que eu acho a queda de tensão em cima desse resistor R2? Que ele está pedindo aqui a tensão sobre o resistor de 24 ohms, não é isso? Isso. Como é que eu acho a queda de tensão que eu vou ter em cima dele, ou a tensão em cima desse resistor? Se eu descobrir essa corrente que passa por ele, que eu chamei aqui de I2', você pode chamar como você quiser, né? IR24, IR2, fiquem à vontade para chamar como você quiser. Eu chamei aqui de I2'. Por quê? Eu chamo a solução 1 de linha, a solução 2 de duas linhas, dois apóstolos, né? Mas fica à vontade. Se eu pegar essa corrente que passa pelo resistor 2, que é I2' neste caso, multiplicar pelo R2, lei de Ohm, V é igual a R, no caso R equivale quanto? 24 ohms, vezes essa corrente I2'. Se eu pegar o 24 ohms vezes a corrente que passa por ele, que atravessa ele, eu vou ter a queda de tensão em cima dele, concorda comigo? Sim. Entendeu? Então, o que eu preciso encontrar nesse circuito, I1' aqui, essa corrente I1', eu nem preciso encontrar. Posso encontrar se eu quiser comparar, quiser saber se está certo ou não, tá total. Mas para resolver o que ele está pedindo, que é a tensão em cima aqui do 24 ohms, basta eu encontrar I2'. Se eu tiver o I2' multiplicar por 24 ohms, que é a primeira lei de Ohm, eu vou ter a tensão aqui em cima, não vou? Tranquilo? Sim. E como que eu encontro essa corrente I2'? Essa corrente I2', perceba que ela passa no R2, ela desce aqui pelo R3 e volta para a fonte. O R2 está em série com o R3, concorda comigo? Que o R2 e o R3 estão em série? Quem conseguiu perceber Somar, isso? né? Oi? Aí pode somar, né? Posso somar, entendeu? E a corrente que passa nesse equivalente, que é a somatória de R2 com R3, na realidade é a própria corrente que passa no R2, depois passa no R3, porque a característica do circuito de série é essa, né? A corrente é a mesma em todos os elementos. Então, eu vou começar fazendo como? Eu comecei colocando a fonte, essa fonte aqui, ó, de 4 amperes em repouso. Coloquei ela em repouso. Então, eu vou resolver meu circuito, meu primeiro cenário, meu primeiro caso, com essa fonte de 4 amperes em repouso, ok? Como é que vai ficar, então, quanto que vai ser meu I2'? Basta aplicar divisor de corrente. Se eu aplicar divisor de corrente, fica fácil eu descobrir qual o percentual que vem aqui por esse ramo divisor de corrente daqui e qual que é o I1'. Então, eu vou aplicar um divisor de corrente, a corrente da fonte eu sei, é 8. Então, é o IA, que eu chamei de IA aqui, que é 8 amperes. Como que eu calculo quanto que vale o I2' no divisor de corrente? Lembram como é que a gente faz isso? Quem se lembra? O divisor de corrente é sempre o resistor do ramo oposto, no caso R1, lembra? Então, o resistor do ramo oposto, dividido pela somatória do ramo oposto, mais o próprio ramo. O próprio ramo aqui é o REC, o resistor equivalente, que, como está em série, é R2 mais R3. Então, coloquei aqui R2 mais R3 entre parênteses. Então, qual que é a parcela, o percentual da corrente que vem para cá? É o ramo oposto, R1, dividido pelo R1 mais o próprio ramo. Divisor de corrente padrão convencional. Dúvidas? Então, professor, já que eu quero saber o I2, na fórmula do divisor de corrente é o I1, que é o resistor oposto, dividido por todas as resistências.
vezes a Dividido corrente. pela resistência dos dois ramos. Vou entender isso daqui, ó. Os 8 amperes saem daqui da fonte, não sai? Sim, Se ele sai da fonte, ele chega nesse nó, não chega? chega. Nesse nó, os 8 amperes têm que se dividir entre dois ramos. O primeiro ramo é o do R1. O segundo ramo é do R2 em série com o R3. Concorda comigo? Sim, E aí, o divisor de corrente sempre é o ramo oposto, que é o ramo do R1, dividido pela somatória dos dois ramos em questão. Do R1 mais o R2 com o R3. Entendeu? aqui, professor, uma dúvida. Se eu quiser, eu poderia redesenhar esse circuito com uma resistência de 36 ohms, que é equivalente à somatória das duas em série? Sim, eu faria isso se fosse você. Eu só não fiz aqui porque eu não estou com espaço para resolver isso, então é muito grande a solução. Mas se eu fosse fazer com calma, talvez eu refaça aqui com mais calma, eu redesenharia o meu circuito fazendo série do R2 com o R3, que vai dar 36 ohms, como você disse. Aí vai ficar assim, ó, o ramo oposto 4, aqui em cima 4, dividido por 4 mais 36. Que vai dar aqui, ó, 24 com 12 são os 36, entendeu? Que multiplica a corrente da fonte, né? O IA. Entendeu, Daniel? Mas sempre que possível, redesenhe o circuito, que eu acho que vai visualizar de uma forma muito melhor. Entendi. Ok? E mais, Daniel, se você redesenhar o circuito e você não quiser aplicar divisor de corrente, nem precisa. Porque você vai ter o REC desses dois aqui, não vai? O REC, o resistor equivalente desses dois? Sim. Aí o REC desses dois, que vai dar 36, eu posso fazer o paralelo de 36 com 4, para deixar um só resistor no circuito. Eu vou fazer o 4 ohms em paralelo com 36, vou achar um resistor equivalente do paralelo desses dois. Aí os 8 amperes vai ter que obrigatoriamente passar nesse resistor equivalente total, não vai? Sim. Então E na pode hora fazer que... isso se Ué? quiser? Pode fazer isso então no Ih, circuito? peraí, passou uma moto aqui e me atrapalhou, não escutei. Pode fazer isso então no circuito? Calcular a Pode. resistência equivalente? Sim. Aí, se eu achar resistência total, vou ficar só com uma fonte de 8 e com um REC total do circuito, não vou? Sim. Que vai dar quanto? Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Vai ser 4 vezes 36, dividido por 4 mais 36, que é 40, né? Dividido por 40, que vai ser uma resistência total de 3,6. Concorda comigo? Sim. Vai ser uma resistência total de 3,6 ohms. Aí, se essa resistência equivalente total de 3,6, eu só vou ter, aí você vai redesenhar o seu circuito de novo, vai colocar só uma fonte de 8 amperes e uma resistência total de 3,6 ohms. E aí você pode achar a queda de tensão em cima dela. Se eu multiplicar 8 ohms vezes 3,6 ohms, você vai achar a queda de tensão em cima dela, que vai ser a queda de tensão nesse nó aqui, ó. Você vai achar a tensão nesse nó. Concorda comigo? Se eu achar a tensão nesse nó, eu acho a corrente que está descendo aqui e a corrente que está descendo aqui. Ó. Eu tenho a tensão do nó. A tensão do nó dividido por 4, eu tenho essa corrente. A tensão desse nó dividido pela somatória desses dois, que é 36, eu tenho essa corrente. Entendeu? Sim. Ou não? Consegui Entendeu? entender. Se a gente fizer o seguinte, depois passa passo a passo, né? Eu fiz paralelo só desses dois. Aí achei 36. Vou pegar o equivalente desses dois, que é 36, fazer o equivalente novamente com o de 4, que está em paralelo. Vou achar 3,6 ohms. Se eu multiplicar 3,6 ohms vezes 8 amperes, eu vou achar uma tensão de quanto? Vou fazer aqui rapidinho. 3,6 vezes 8 amperes dá 28,8 volts. Ok? 28,8 volts, que vai ser em cima do resistência equivalente total disso tudo aqui. Essa tensão equivalente de 28,8 está aqui em cima, é a tensão desse nó. Então, se eu tenho 28,8 aqui, quanto que é 28,8 dividido aqui dividido por 4? Dividido por 4, vai dar 7,2 ohms descendo aqui. 7,2 ohms descendo aqui. Se está chegando 8 nesse nó, e 7,2 desce, significa que 0,8 vai passar para cá, não vai? Concorda comigo?
Sim. Se 0,8 passou aqui, eu consigo achar a queda de tensão em cima do 24 ohms. É só pegar 24 ohms e multiplicar por 0,8 que eu vou ter a queda de tensão. Entendeu? Então, quer dizer, o mesmo circuito tem várias formas de resolver. Aqui, no caso, o divisor de corrente é uma forma mais rápida, né? Uma forma resumida, mais direta de resolver. Eu vou aplicar o divisor de tensão para achar o I2'. Achei um I2' aqui, ó, de 0,8. Acabamos de falar nele que dá 0,8, porque eu achei 28,8 volts aqui em cima, dividi por 4 ohms, achei 7,2 aqui. Ou se eu pegar o 28,8 e dividir por 36, eu também, ó, 28,8 dividido por 36, que é a somatória desses dois, para a Terra, né? Eu também vou chegar no 0,8 amperes. Agora, para achar a tensão em cima do resistor, R2, o que eu faço? É o próprio R2 vezes a corrente que o atravessa. A corrente que atravessa o R2, que é o I2', vezes o R2, que eu fiz aqui, eu substituí os valores, vai dar 19,2 volts. Então vai ser 24 ohms vezes esse 0,8 amperes, olha lá, 19,2 volts. Essa é a resposta final que ele está querendo? Não. Essa é a resposta da solução 01, com essa fonte de 4 amperes em repouso. Eu tenho que fazer tudo de novo, né, para achar quanto que vai ser a solução 2. Olha lá, solução 2. Agora eu volto com os 4 amperes e coloco o de 8 em repouso. Então, eu vou colocar esse de 8 amperes aqui em repouso. Como é que eu ponho uma fonte de corrente em repouso? Abro o meu circuito. E agora o meu circuitão ficou isso aqui. A corrente vem para baixo, né? Parte dela volta, parte dela segue seu caminho. E eu vou ter o sério, mudou de lado aqui. Olha lá. A fonte de 8 amperes em repouso. Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Então, para calcular tudo, eu tenho que inutilizar um, somar a parte, e depois inutilizar o outro, somar e juntar tudo? Exatamente. Por isso que é o teorema da superposição. Né? Eu vou deixar só uma fonte funcionando, a outra em repouso. Acho uma solução. Depois eu vou fazer o inverso. Eu coloco a outra fonte funcionando e coloco a primeira em repouso. E vou fazer a superposição das duas, dos dois resultados. Vou pegar o resultado 1, o resultado 2, fazer a superposição dos dois, que é a somatória dos dois. Exatamente isso, entendeu, Lai? Entendi. Você falou que era o mais fácil, até que é o mais fácil aí. Oi? Posição é mais difícil, velho. Não, sabe qual que é o mais fácil? Assim, o que eu acho mais fácil? Primeiro, aqui eu sempre vou resolver o circuito com apenas uma fonte de tensão ou de corrente. Então, eu nunca vou ter mais de uma fonte no meu circuito. Eu consigo fazer só aqui que eu fiz aqui, ó, uma continha rápida, é uma continha de circuito misto de divisor de corrente. E aqui é lei de Ohm. Então, ao invés de traçar malha, nó, chegar numa equação com duas equações, duas incógnitas, resolver sistema linear, correr o risco de passar a lei de Kirchhoff das tensões e das correntes com sinal trocado, errar na álgebra. Então, às vezes, as pessoas se enrolam na hora de fazer a equação da malha, erra sinal, no nó, erra o sinal lá na hora de fazer o algebrismo todo. Aqui, eu sempre vou ter um circuitinho, eu tenho apenas uma fonte. Circuitos que têm apenas uma fonte, a grande vantagem dele é que eu resolvo por resistência equivalente. Circuito paralelo, série, misto, divisor de tensão, divisor de corrente. Só. Entendeu? Todo circuito que eu tenho apenas uma fonte em funcionamento, uma fonte online, eu consigo resolver por associação de resistores. Então, eu aumento, assim, tudo tem um preço, né? Eu aumento o número de soluções, solução 1, solução 2, mas são soluções mais simples, são soluções mais triviais, são soluções que eu não aplico malha, eu não aplico nó, eu não aplico sistema linear com duas equações, duas incógnitas, entendeu? Então, assim, na prática, quando você faz de um jeito ou de outro, você vai perceber, né? Esse aqui é melhor ir por superposição. Ah, não, esse aqui é melhor ir por nó, esse aqui é melhor por malha, né? Então, isso é difícil você determinar qual que é o mais rápido. Nesse caso aqui, particularmente eu olhando esse circuito, nó é fria, nó é rápido, porque eu tenho dois nós. Vou cair num sistema linear com duas equações e duas incógnitas. Esquece nó. Malha é um bom negócio, porque eu tenho uma malha pronta aqui, uma outra malha pronta aqui, a única malha que eu não tenho é a do meio. Então, malha aqui é show de bola.
Você só não pode errar a malha. Uma malhazinha só. Não é possível que você vai errar. Eu faria por malha. Assim como na prova, a solução que o gabarito está por malha. Mas eu aplicando superposição, eu caio em 2 circuitinhos mole de resolver também. Então, não sei, é a opção de cada um, entendeu? Entendi. Assim, na verdade, o que a gente está mostrando são técnicas de solução. Que você, conhecendo todas elas, você pode depois definir qual que é a mais interessante para você aplicar, de acordo com cada circuito. E varia muito, pessoal. Cada circuito, uma se torna mais fácil que a outra. Eu vi que poucas pessoas tentaram ir por nó na prova, e o circuito 1 da prova era muito mais fácil ir por nó. As pessoas foram por malha, resolveram o sistema linear, que é muito mais difícil. Né? Então, é questão de experiência. Tá? Olha só, igual eu coloquei essa fonte agora aqui de 8 amperes em repouso. Ah lá, só ficou uma fontezinha de 4. De novo, eu vou aplicar divisor de corrente. Olha que mole que fica. Ó. Eu tenho um aqui, olha aqui. Ó. O que está em série agora? Isso aqui, circuito aberto. Circuito aberto não passa corrente. Então, isso aqui eu posso ignorar esse trem aqui todo. Ó. Essa parte aqui do circuito eu posso ignorar. Parte da corrente dos 4 amperes vai subir no 12 e voltar aqui. A outra parte vai passar no resistor R1, passar no R2, voltar aqui na fonte. Então, eu tenho 4, está em série com o de 24 ohms agora. Eu tenho uma série do R1 com o R2, que estão os dois em série, estão em paralelo com o R3. Então, cai no circuitinho em série paralelo. Né? Quem praticou bastante circuito de série paralelo, naquelas listas lá, mata isso rapidinho. Quem não praticou, vai sentir um pouco de dificuldade na hora de resolver por série paralelo, misto e tudo mais. Mas o fato é, eu quero saber quanto que vale a corrente 2, ó. O I2 vem alguma parcela para cá reto? Não, né? Todo o I2 aqui tem que subir, passar aqui no R2 e voltar para a fonte. Então, se todo o I2 vem por aqui, ó, faz esse caminho, quanto que vale o I2? O I2 é o ramo oposto. Qual que é o ramo oposto agora, Daniel? R3, tá vendo? Dividido pela somatória dos dois ramos, o R3. Qual que é esse ramo aqui? R1 com R2, R1 mais R2, tá vendo? Vezes, ou então você redesenha o circuito, colocando série do R1 com R2, você vai dar 28 ohms, 4 ohms mais 24, 28. Então você faz lá um REC de 28 ohms, para ficar mais fácil você entender, e aí você calcula quanto que vale a corrente de 2 linhas. Ok? Substituindo os valores, ó, pode perguntar. Alguém ia perguntar alguma coisa ou não? Ô, professor, Oi? agora que eu tô vendo aqui, eu até achei as correntes certas, só não sabia o que fazer. Por exemplo, no primeiro caso que colocou a fonte de 4 amperes em repouso, eu Aham. achei o 0,8 e 7,2. Só que aí que tá, eu me confundi, eu falei, qual que eu vou usar? Aí eu falei, será que tinha que subtrair um com o outro, somar? Foi aí que eu me enrolei. Ah, Eu ok. achei o mesmo valor certinho, eu só não sabia o Ótimo. que fazer com eles. Então, o que você tem que fazer, Daniel? Você tem que pegar, você vai sempre usar a corrente que atravessa o resistor que você quer calcular. No caso, ele quer o resistor de 24. Então, qual a corrente que atravessa o resistor de 24? É o I2 Li, entendeu? Entendi. Clareou? Agora, mesma coisa. Eu achei que o I2 aqui vale 1,2 amperes. Se 1,2 vem para cá, qual a corrente que sobe aqui, pessoal? O que vocês acham? Sai 4. 2,8. Não sai 4? Sim. Sai 4 amperes. Se 1,2 vem para cá, como é um divisor de corrente, o restante, 2,8, tem que subir, não tem? Sim. Só que o I1, embolou a língua. O I1, duas linhas, não me interessa, ele não está pedindo nada. Se você pedisse assim, qual a tensão no R3, qual a corrente no R3, eu iria calcular o I1, duas linhas. Como ele não pediu nada envolvendo o I1, duas linhas, eu posso calcular, para exercitar, para aprender, mas aqui, como eu estou com problema de espaço no slide, eu nem calculei ele, porque não me interessa. Me interessa esse dois linhas aqui, ó, que ele vai subir e passar aqui. Ok? Se ele vai subir e passar ali, a queda de tensão que ele vai provocar no R2 vai ser o R2, que é 24 ohms, vezes o I2, duas linhas, que é 1,2 amperes. Na hora que eu faço a multiplicação, eu cheguei em 28,8 volts. Eu vou ter uma queda de tensão em cima do R2, devido à passagem da corrente de duas linhas, de 28,8.
Então, eu tenho duas soluções para tensão em cima do R2, do cenário 1, cenário 2. O que eu tenho que fazer aqui? Somar as duas. Ok? E aí, detalhe, eu vou somar porque o I2' aqui está no mesmo sentido do I2 duas linhas. Estão no mesmo sentido. A queda de tensão aqui é o contrário à passagem da corrente. A queda de tensão é contrária à passagem da corrente. As duas setinhas de queda de tensão, nos dois cenários, estão para o mesmo lado. Então, eu posso somar. Se elas estivessem por lados opostos, eu teria que subtrair. Se o I2' tivesse contrário aqui, ó, ao invés de ir para a minha direita, estivesse voltando, eu teria que subtrair. Então, eu tenho que ver a corrente que passa em I2' aqui está no mesmo sentido, o I2 duas está no mesmo sentido. Ó. Então, como as correntes estão passando no mesmo sentido, a queda de tensão que elas provocam nos dois casos é a mesma, para o mesmo lado, né? No mesmo sentido, e aí eu posso somar. Ok? Tem que ficar esperto com isso. Dúvidas? Ah lá, chegamos a 48 volts, né? Que é a mesma resposta, Daniel, que você chegou lá por malha ou por nó, entendeu? Só que aqui por superposição. Então, olha só, você resolveu o mesmo circuito, malha, nó, superposição, chegando sempre no mesmo resultado. Aí cabe a cada um definir qual que é mais vantajoso, qual que é mais fácil, qual que é mais rápido. Né? A gente conhece todos os métodos para depois escolher qual deles é melhor para aquele caso. Não é sempre verdade isso, não. Para aquele caso, qual que seria o mais vantajoso? Dúvidas? Tranquilo? Professor, e se um exemplo tivesse 3 fontes de corrente, por exemplo? Uhum. Aí tem que fazer 3 soluções? Exatamente. Então, se eu tiver 5 fontes, né, eu tenho que fazer 5 soluções. A superposição é um teorema que fala o seguinte: eu vou pegar um problemão, que é um circuito com 5 fontes, né, fonte para tudo quanto é lado, que às vezes eu posso errar na malha, posso errar no nó, pode dar confusão. Um problemão com 5 fontes, e vou picar em 5 soluções com uma fonte só cada uma delas. Entendeu? Então, o que a teorema afirma é isso. Olha, se você não quiser ter trabalho para analisar um circuito com mais de uma fonte de tensão, 2 ou mais, sabe o que você faz? Você divide o seu problema em partes, em pedaços, cada parte, cada pedaço, cada cenário, cada solução com apenas uma fonte, com todas as demais em repouso, depois soma os resultados. Então, se eu tenho 3 fontes, são 3 soluções, começa a ficar puxado. 4 fontes, 4 soluções. Mas são 4 soluções simples. Entendeu? Então, assim, superposição, quando você tem 2 fontes, eu acho que costuma ser vantajoso. 3, talvez já vale a pena pensar em malha, nó, porque talvez vai te dar muito trabalho superposição. Eu acho que 2, no máximo 3, é ideal. Você pega um circuitão aí com 5 fontes, né, é loucura você fazer 5 análises, somar 5 respostas. Então, não sei se valeria a pena. Não sei. Mas tem gente, tem muito aluno que o cara ele não consegue se adaptar de jeito nenhum com malha e com nó. Erra sinal, erra malha, erra análise, erra toda hora. E aí, o que ele fala? Não, eu erro malha e nó, mas eu me garanto em fazer resistência equivalente, em divisor de tensão, em divisor de corrente, em circuito misto. Isso eu treinei demais. Tem gente que no início do curso dá um gás muito grande. No início do curso fala série, paralelo, circuito misto, né? O cara aprende aquilo muito bem. Então, eu prefiro resolver 3 circuitos, 2 circuitos com aquilo que eu domino, que é circuito misto, com uma fontezinha só, do que resolver por malha e nó, que eu sou bambo, tô com a perna bamba ali. Então, eu tenho dúvida, eu não estou seguro. Então, é muito pessoal, entendeu? E tem gente que a parte inicial do curso, às vezes, não dedica tanto, mas no final corre muito atrás de malha e nó. E aí eu falo assim, chamar de circuito misto, série paralela não é comigo, não. O negócio é partir direto para malha, para nó, para resolver o trem, entendeu? Então é muito pessoal de cada um, tá? Dúvidas? Sem dúvidas, podemos avançar. Esse é um circuito que tem 2 fontes de corrente, né? A gente poderia ter um circuito aqui agora que eu tenho 2 fontes de tensão, não tem nenhuma de corrente. E aí, professor, mas e o exemplo 2 e 1? Olha lá, o 2, eu tenho uma fonte de tensão, uma fonte de corrente. Muito parecido, pessoal.
o que eu estou pedindo na avaliação da semana passada. O 1 a mesma coisa, ó. O 1 eu tenho uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Então, é praticar. Eu falei, é hora bunda, né? Hora bunda sentada na carteira, praticando, resolvendo, para poder fazer. Agora eu fiz o 3, que são duas fontes de corrente, e eu vou fazer o 4, que são duas fontes de tensão. Quer dizer, vocês vão ter 4 exemplos que envolvem aí as mais diversas combinações de fontes, né, para poder resolver, ter um exemplo para poder resolver, independente do que virá, né, ou do que vem pela frente, ok? Agora vocês estão espertinhos já. Você fez isso daí, Daniel? Conseguiu resolver esse 4 ou não chegou a tentar? Esse não cheguei a tentar, não. Mesmo procedimento, meninos. Solução 1. Eu vou calar qual fonte? Solução 1, eu coloquei a tensão VB em repouso. Aqui não é fonte de corrente. Aqui é fonte de tensão. A fonte de tensão eu substituo por um curto. Passo a régua nela, passo um cabo no terminal positivo, no terminal negativo, um cabo reto aqui, ó, um curto-circuito. Ela vira um pedaço de circuito lá. Não é circuito aberto mais, circuito fechado. Na hora que eu faço VB em repouso, zerado aqui, ó, um curto-circuito, olha lá o meu circuito como é que ficou. Eu tenho aqui o R2 em paralelo com o R3, tá vendo? Eu tenho um paralelo, isso aqui vai virar um REC. Eu calculei esse REC aqui, ó. Um REC de duas resistências em paralelo é mole, né? R2 é o produto pela soma, não é isso? R2 vezes R3 por R2 mais R3. 2 vezes 4 dividido por 2 mais 4. Que vai dar 1,33333, uma dízima aí, ok? Eu simplifiquei para 1,33 ohms. O REC desses dois. Aí, Daniel e demais, vale a pena redesenhar o circuito. Eu não redesenhei aqui para economizar espaço de slide, mas vale a pena redesenhar o circuito, pegando esses dois aqui que eu fiz em azul, substituindo pelo meu REC, resistência equivalente do R2 em paralelo com o R3. Compreendem? Tranquilo? Se eu tenho REC, pessoal, eu vou ter o R1 em série. Se eu redesenhar esse circuito, vai ter o R1 em série com o meu REC. Não vai? O R2 em paralelo com o R3 vira um só, que eu chamei de REC, que vai ficar em série com o R1. Redesenhe o circuito para vocês perceberem que a corrente vai sair do VA, passa pelo R1, passa pelo REC desses dois e volta para cá. O R1 vai estar em série com esse REC. E aí, eu vou aplicar divisor de corrente. Eu não tenho corrente aqui, eu tenho fonte de tensão. Se eu tenho dois elementos em série, o R1 em série com o REC, desses dois aqui, vale muito a pena aplicar divisor de tensão. Se eu aplicar divisor de tensão, como é que aplica divisor de tensão? Tem uma videoaula gravada lá, bacana sobre isso, que ensina a fazer exercícios e tudo mais. Como que eu aplico o divisor de tensão nesse caso? Eu quero saber qual que é a tensão que vai ficar em cima desses dois em paralelo. Eu chamei de REC. Qual é a tensão em cima do REC? Isso que eu quero saber, tá? Aí eu pergunto a vocês, né? Nem eu sei mais, cadê? Por que eu quero saber qual que é a tensão em cima aqui, nesse ponto desse nó? Porque nesse circuito ele pediu, nem li o enunciado, né? Ele pediu para encontrar a corrente no resistor do ramo central. Olha o ramo central aqui. Então ele quer saber a corrente em cima do R2. Então a minha tarefa, o meu trabalho aqui é para calcular quanto que vale a corrente no ramo central, tá? Então eu tenho aqui uma resistência equivalente, que eu chamei de 1,33 ohms, eu calculei, cheguei nesse valor. Eu vou descobrir quanto que vale a tensão em cima dessa resistência equivalente. Aplicando o divisor de tensão, é a própria resistência equivalente, dividido pela somatória do equivalente mais o R1, que está aqui em série com ela. Então, o divisor de tensão, eu aplico quando tem dois resistores em série. O R1 em série com o REC. O que vai ser a tensão em cima do REC? É ele próprio REC, dividido pela somatória dele mais o R1, vezes a fonte de tensão VA, vezes os 10 volts aqui, ó. Se eu fizer essa conta, 1,33 dividido por 1,33 mais 2, vezes 10 volts, que isso equivale a 10 volts,
eu vou chegar aqui a tensão em cima do REC, a tensão em cima do equivalente desses dois, a tensão nesse nó aqui, portanto, ó, vale 4 volts. Se tem 4 volts aqui, pessoal, qual a corrente que circula aqui? Quem sabe? Eu tenho 4 volts aqui nesse nó. Qual a corrente que desce para cá? Alguém? Lei de Ohm, que é o quê? 4 volts dividido por 2 ohms, que vai me dar 2 amperes. Então, desce 2 amperes aqui. Eu tenho 4 volts nesse nó, descendo 2 amperes para cá. E a solução 2? Agora o VA, olha o VA aqui, ó, vai virar um curto-circuito. E o VB, que virou um curto aqui na solução 1, ele vai ficar ativo aqui, ó. Então, agora eu vou redesenhar o meu circuito, zerando o VA, mantendo o VB. Mantive o VB. Tá vendo? Ficou um circuito muito parecido ao contrário, né? Eu tenho aqui, ó, quem está em paralelo agora? R1 está em paralelo com R2. Aí virou brincadeira, né, pessoal? Qual que é o paralelo, o equivalente de dois resistores de mesmo valor? Alguém sabe? É a metade do valor. É ele próprio, 2 ohms, dividido pelo número de vezes que ele aparece. Se ele aparece aqui 2 vezes, ele tem em paralelo 2 vezes, 2 ohms dividido por 2 vezes que ele aparece igual a 1 ohm. Então, 2 em paralelo com 2 dá 1. Né? 20 em paralelo com 20 dá 10. 4 em paralelo com 4 dá 2. Sempre é metade, né? Como acho que o Daniel disse aí. Cheguei que o equivalente desses dois é 1 ohm. Eu vou ter o equivalente dos dois REC de 1 ohm em série com o R3. Vou aplicar o meu divisor de tensão para descobrir quanto que vale a tensão nesse ponto aqui, ó, em cima do REC. Aqui é a tensão do REC e aqui é a tensão em cima do R3. O REC está aqui, ó, isso aqui virou. Se vocês redesenharem o circuito, redesenhem, por favor. Desse ponto aqui vai descer um REC ligado aqui embaixo. Soma esses dois, transformando em um só. Então a tensão em cima desse um só, que é o REC, é ele, o próprio REC, dividido por ele mais o outro que sobrou, R3, vezes o... Opa, aqui não é VA, não, aqui é VB, né? Corrigiu de uma vez aqui, ó. Eu copiei do outro lado lá e tá errado aqui. É VB. Que por acaso é 10 volts também, né? Vai ser o REC desses dois, dividido por ele mesmo, mais o R3, que multiplica VB, ao VB aqui. Eu vou ter que, vai ser 1 ohm, dividido por 1 ohm, mais 4, por que 4, hein? Ao R3, como é que vale 4 aqui? Vezes 10 volts. Cheguei que a tensão nesse nó vai ser de 2 volts. Antes, na solução 1, eu cheguei 4 volts. Aqui eu cheguei em 2 volts. 2 volts dividido agora aqui por o R2 aqui é de 2 ohms, né? 2 volts por 2 ohms, lei de Ohm, eu vou chegar a 1 ampere. Tá vendo? A resposta é quanto? 2 ou é 1? Primeiro, a corrente está no mesmo sentido na solução 1 e na solução 2? Tá, não tá? Está descendo aqui, está descendo aqui. Se as duas elas estão descendo, não está inverso uma da outra, né? Tá as duas descendo, eu posso fazer o somatório de IR2 linha, 2 amperes, com mais 1 ampere do IR2 duas linhas, que é 3 amperes. Vou achar 3 amperes, passa 3 amperes aqui, ó. Sendo 2 amperes da fonte VA e 1 ampere da fonte VB. Então, a fonte VA manda 2 descendo, o VB manda 1 descendo. O que passa aqui total vai ser 2 mais 1, 3 amperes. Qual que é a tensão total aqui em cima? Tensão nesse nó, nesse nó. Eu achei 4 volts na solução 1, achei 2 volts na solução 2. Então, 4 mais 2, 6 volts. Faz sentido. 6 volts dividido por 2 ohms vai dar quantos amperes? Os 3. Viram como é que tudo se encaixa? Se eu pegar os 4, eu achei. Mas os 2 volts aqui, 6 dividido por 2, 3 amperes. Tá aqui, ó. Pode falar. Uma dúvida. E se quiser saber a corrente no R3? Sim. Como é que eu faria?
Aí, olha só, você sabe que aqui, você calculou a tensão que vale quantos volts aqui? Dois, No dois. total? Oi? Tem que ser no total ou só na Não, solução? cada solução é individual. Você quer saber. Aí depende, você quer saber a corrente no R3 na solução 2, o R3 na solução um ou o R3 total? O R3 total, por exemplo. Ok, se você quer saber o R3 total, você já sabe que aqui deu 6 volts. Eu somei 4 com 2, não somei? Sim. Deu 6 volts. Então, eu vou ter 10 volts aqui, 6 volts aqui. Então, só fazer a diferença de 10 menos 6 dividido por aqui, ó. Entendeu? Aí vai ficar 10 volts menos 6 vai dar 4 volts, né? 4, a queda de tensão de 4 volts, isso mesmo. 4 volts por 4 ohms, 1 ampere, não é isso? Ah, tá. Mole? Sim. Entendeu? Vai ficando fácil depois, você vai treinando, né? Você também pode fazer. Deixa eu ver se tem uma outra forma interessante de fazer aqui. Não, acho que a forma mais interessante seria essa, eu achar atenção nesse nó, né? E aí eu faço aquela jogada que a gente faz quando a gente está analisando o circuito por nó, né? A VB menos a tensão desse nó, que é 6. Então, VB 10 menos 6, dividido por essa resistência aqui. Igual a gente faz com a análise por nó. Por isso que é bom conhecer todas as análises, né? Que vai ficando fácil, vai ficando intuitivo. Entendeu? Dúvidas? Tranquilo? E vamos ver uma coisa aqui, o Daniel, quer ver? Ó? A corrente que sai daqui, eu falei que vai ser 1 ampere, né? 10 menos 6 dividido por 4, que é 10 menos 6, 4 por 4 dá 1. E outro lado, 10 menos 6, que dá quanto? 4 também, dividido por quanto aqui, Daniel? 2. Por Dá 2, 2. que dá 2. Então chega 2 amperes nesse nó, tá chegando 2, tá chegando quanto? 1. 1. Chegou 2, chegou 1, quanto que tem que descer? 3. Que está aqui os 3 amperes. Ó. Viu que ele está aqui? Então, Sim. tudo fecha, né? Aos 3 amperes aqui. Faz todo sentido, né? Essa fonte está mandando 1 ampere, essa fonte está mandando 2, soma 2 com 1, desce 3. Entendeu? Viram que barato? Podem analisar isso aí por nó também, por malha. Por malha aqui, quem fizer por malha, vai pegar rabo assim, entre aspas, né? Vou ter que passar uma malha aqui, 2 malhas aqui, né? Uma malha aqui, 2 malhas. 2 incógnitas, I1 e I2. Aí eu vou ter que fazer um sistema linear com 2 equações, 2 incógnitas. Então, por malha, esse circuito por malha dá trabalho. Por nó, é um nó só também. Vou ter um nó aqui, que eu vou escrever a equação desse nó, aí é mole. Por nó é mole. Superposição também é tranquilo, né? Cai no circuitinho misto aí. Viram? Tem mais 2 exemplos que não deu tempo de resolver. Tentem resolver. E esse daqui, meninos, é o circuitinho da tarefa da semana passada, que ainda está aberto até amanhã, né? Para vocês fazerem. Olha lá, eu tenho uma fonte de corrente aqui, eu tenho uma fonte de tensão aqui. Solução 1. Imagina que a solução 1, eu vou substituir a fonte de corrente e colocar ela em repouso. Vou abrir esse circuito. Pessoal, o que acontece quando eu abro esse circuito aqui no lugar do IA? Eu coloco ele zerado, coloco ele em repouso. Oi? Não passa corrente. Não passa corrente. Eu posso arrancar esse ramo daqui. Aí eu vou ter VB, R3, R2, R1, voltou para o VB. Eu vou ter um circuitinho série, mole, com uma fonte de tensão VB, não vou? Sim. Olha só, então, a solução 1, que é com a fonte IA em repouso, eu vou cair num circuitinho série, com 3 resistências em série, e uma fonte de tensão. Ó, mole, mole, mole de resolver. Segunda solução, eu vou voltar com os 8 amperes e vou colocar VB em repouso. Isso aqui vai virar um curto-circuito com essa fonte operando. E aí eu vou ter aqui um divisor de corrente, olha só, esses 8 amperes vai chegar nesse nó, parte vai circular por aqui, a outra parte circula pelo outro ramo. Vou ter uma fonte de 8 amperes de corrente, um ramo de 5 ohms, um outro ramo de quantos ohms? 2 mais 3, 5 também. Olha que barbada, hein, pessoal?
é mole demais. Então, eu vou ter 8 amperes chegando no nó, e a hora que eu chego nesse nó, ele tem 2 caminhos. Um caminho de 5 ohms para cá, um caminho de 3 mais 2, 5 ohms para o outro lado. Aí é só aplicar um divisor de corrente. Um divisor de corrente bem interessante nesse caso, hein? Porque eu tenho 2 ramos com resistências iguais. Será que a corrente é igual, é diferente? Olha só, hein, que moleza. Tá vendo? Essa é a promoção do Black Friday. Oi? Do lado esquerdo não tá chegando 8 no ramo, não, tá? Qual? Aqui? É. Não, eu vou ter 8 amperes chegando nesse nó. Ah. Chegou 8 no nó. Se chegou 8 no nó, vai sair aqui um pedaço para cá dos 8, o outro pedaço para cá. Ele vai se dividir em 2. Vai? Entendi. Oi? Entendi. Não, achei que você tinha falado que chegou os 8. Não, chega 8, vai dividir em 2 partes. Só que a gente viu que essas partes eu tenho que aplicar divisor de corrente para saber. Desses 8, pode vir 2 para um lado e 6 para o outro. Pode vir 5 para o lado e 3 para o outro. Depende das resistências. Igual a gente viu aqui, ó, a gente viu um caso. Deixa eu ver um caso que a gente viu. Opa, pulei demais. Para esse caso aqui, dos 8 amperes que chegou no nó, 0,8 seguiu reto e 7,2 amperes desceu. Olha que divisão bem mal distribuído, né? Aqui veio 0,8, aqui veio 7,2. Por quê? Olha a resistência que eu tenho pelo caminho aqui, 24 ohms pela frente, com mais 12 ohms pela frente. É muito ohm, né? Não? Pela frente? Vai encarar? Então, eu tenho um ramo com 24 mais 12, 36 ohms, e tem um outro ramo com 4 ohmzinhos só. Então, você chega na porta lá de um castelo, tem um caminho, um corredor, que tem 24 ohms para você enfrentar. O outro lado do corredor tem 4 ohms só para você enfrentar. Para onde você vai correr? A maior parte corre para cá, ó. 7,2 amperes corre para cá, e só 0,8 amperes que corre lá para o pior caminho. Agora, aqui nesse circuito do exemplo nosso, da avaliação da semana passada, eu vou chegar com 8 amperes. De novo, tem 2 corredores para eu dividir. Cheguei numa encruzilhada lá, posso ir por um caminho, meu caminho de 5 ohms para cá, ou eu posso ir para o outro caminho que tem quantos ohms pela frente? 5. 5 também. E aí, eu tenho 2 corredores, eu vou me dividir. Um lado tem 5 ohms, o outro lado tem 5 ohms. O que vocês acham que a corrente vai escolher? Ela vai escolher os 5 ohms de cá ou os 5 ohms de lá? Vai escolher metade para um lado, metade para o outro. Entendeu? Olha professor, nesse exemplo aí, se eu for fazer o divisor de corrente, por exemplo, eu quero saber a corrente que passa no R2 e no R1. Vai ser o R3 vezes a corrente, que é 8, dividido pelas resistências totais, que é 5 dividido pelo R3, mais o REC do outro ramo. Qual que é o REC do outro ramo? R1 mais R2. Que no final vai ficar o que você falou, Daniel. R1 mais R2 mais R3, entendeu? Entendi agora. Eu faço questão de separar, eu só não falo assim a somatória de todos eles, só para frisar bem, que é o ramo oposto, R3, dividido por ele, R3, ramo oposto, mais o equivalente desses dois, que por acaso é a soma, porque eles estão em série. Entendeu? Entendi. Olha que moleza. Então, quer dizer, está muito, muito tranquilo, pessoal, resolver as 2 soluções. Nesse caso aí, as 2 soluções com uma fonte, cada uma delas, é um circuito muito simples de resolver. Valeria talvez a pena resolver com superposição, sim. É um circuito fácil de aplicar superposição, porque eu vou cair em 2 circuitos, em 2 soluções muito triviais, muito, muito tranquilas de fazer. E aí, eu malha, não, nem fico sabendo. Né? Na verdade, eu ficaria para conferir o meu resultado. Mas, entenderam? Que nesse caso, eu vou cair no circuitinho mole de resolver. E parecido também com o que a gente fez aí no exemplo 1 e exemplo 2, desse material que a gente resolveu na semana passada. Muito parecido. Então, não tem mistério, pessoal. Quem pegar a videoaula da semana passada, pegar essa videoaula de hoje também, resolver na mão, tentar fazer, não só acompanhar comigo fazendo, quando eu faço, vocês acabam seguindo a minha linha de raciocínio.
O ideal é que vocês tenham a própria linha de raciocínio, né, para poder desenvolver as aplicações aí, tá? A forma como eu resolvi aqui para trás também é a forma como eu resolvi. Você pode fazer o equivalente de tudo, achar corrente total, tensão total, e depois ir abrindo o circuito de novo. Tá? Existem outras formas, raízes aí, de resolver esse circuito. Tá? Isso aqui é uma solução que eu apresentei, que está correta, mas não é a única. Vocês podem resolver e fazendo mais equivalentes, redesenhando o circuito, e analisando e pensando, e chegando no mesmo resultado, está perfeito. Entendeu? Eu gostei de fazer essa aula hoje porque tinha resolvido só 2 circuitos por superposição, agora esse número aumentou para 4, com estilos diferentes, fontes diferentes. Então eu acho que não deu tempo de a gente fazer um circuito com 3 fontes. Mas eu acho que é mais do mesmo, né? Não tem muito mistério, não. Eu deixo para vocês ter um exemplo com 3 fontes aqui. 4, não, só tem 2. Só tem 2. Eu tenho um circuitinho, depois eu coloco uma para vocês, mas é mais do mesmo. Eu acho que o que vocês vão precisar mesmo é conhecer a técnica, o teorema, aplicado mais a circuitos onde tem 2 fontes. Tá? Se vocês souberem aplicar o teorema nesses circuitinhos aí, eu me dou por satisfeito e tenho certeza que vocês vão se virar muito bem nas matérias que vêm adiante, né, que vão usar esse tipo de conceito. Tá? Dúvidas? Sem dúvidas? Tudo tranquilo. Tranquilo? Pessoal, então conversem lá, né? Vamos ver, né? Que vocês conseguem. Eu percebi que a gente está chegando no final do curso mesmo. Tem poucos pontos, ainda tem ponto em jogo. E muitos estão na situação que estão somando ali 4 pontos, 4 pontos e meio, né? E aí falta 2 pontos para ser aprovado, sendo que nós temos na mesa aí 1 ponto de superposição, que fecha amanhã, e mais 1,8 pontos de Tevenan e Norton. Então, quer dizer, vocês estão com a faca e o queijo na mão para poder passar. Isso depende de vocês estudarem e apresentarem o resultado. Eu não vou dar uma prova, ainda uma prova movendo superposição, Tevenan e Norton. Eu resolvi, ao invés de dar uma prova, a terceira prova, diluir os pontos nessas 3 semanas. Semanas 9, 10 e 11. Semana 9 passada, semana 10 essa semana com Tevenan e semana que vem 11 com Norton. Então eu vou dar uma atividade que é um circuito que não é de marcar X, vocês têm que resolver o circuito, anexar no sistema, eu vou analisar, ver resposta por resposta, dá um trabalho enorme, mas vale a pena que vocês vão ver um conteúdo e aplicação, um conteúdo, uma aplicação, um conteúdo, uma aplicação. Então, quem acompanhar vai conseguir aprender e evita aquele provão no final, que vocês vão acumulando matéria, acumulando, chega na hora, vocês ficam tudo maluco, e aí não tem tempo de estudar direito, e fica aquele corre-corre, e acho que é pior. Né? Então, eu optei por diluir o nosso conteúdo e as nossas notas em 3 semanas para fechar o nosso curso. Ok? Joia, Professor, senhores. essa atividade tem que fazer o mesmo esquema da outra, tirar foto e mandar? Mesmo esquema. Dá trabalho para vocês, mas dá Você trabalho para PDF, mim né? também corrigir. Porque Oi? acho que tem que ser em PDF, porque a última que eu mandei pro senhor foi pelo Word, e aí falou que não estava abrindo. Eu não consegui abrir, Até não sei pedir para porquê. reenviá-la, a atividade. Ô, Daniel, se puder gerar o PDF, acho que é melhor. No Word, você consegue ir lá e salvar como, mudar a extensão do arquivo, você consegue colocar em PDF. Você já viu? Então, porque no Word eu não sei mexer muito não, mas eu sei que tem como fazer assim, editar para PDF. Só que dá trabalho no celular. Oi? É porque Não sei. Tenta lá. A PDF é garantido de funcionar. No Word, você está tirando foto com o celular, não tá, Daniel? sim. A imagem também funciona. Se for JPG, alguma coisa assim, costuma funcionar. O problema é que você acha que estava compartilhando lá no Siga e o arquivo estava vindo sem extensão. Sem extensão .docx ou sem extensão .pdf. Ele estava vindo com algum erro. Então, tenta salvar o arquivo e anexar ele lá. Em vez de compartilhar no Siga, anexar o arquivo mesmo. Não sei. Vai tentando aí. Porque a dúvida é que fala. Eu fazia assim, eu digitava no Word e pegava a imagem que eu tirei na câmera do meu celular e colocava no trabalho. Eu fazia assim os trabalhos. Dá também. Ok. Pode ser sim.
Acho que funciona assim. Tenta de novo lá e você me fala. Beleza. Tá? Tendo dúvida, e aí, pessoal, tendo dúvida, manda pro meu pessoal, tira a foto lá e manda lá no Telegram para mim, né? Salva, dá um print screen na tela, sei lá. Manda para garantir a data da entrega, para não perder a data de entrega, que é até amanhã meia-noite, né? Porque depois anexa ao Ciro. Pode falar lá. Onde que eu vejo minha nota no Siga? Como é que é? Como é que eu vejo minha nota no Siga? Vamos lá, vou te mostrar aqui, quer ver? Você está vendo a minha tela aí, ou lá? Tô sim. Vou entrar aqui no Ciro, ver se eu acho você por aqui. Qual a disciplina aqui é? Circuitos, né? Tá meio lento. Tá Você sabe, travando, não. você sabe lá no menu de notas? Sei não. Vou te mostrar aqui, ó. Acho que essa tela aqui é parecida com a de vocês, não é? É, Aí você vai vir aqui, ó, em alunos. Tá vendo aqui alunos? peraí. Aluna, Se você ver conseguir nota. abrir no seu aí de uma vez, pode abrir. Em alunos, você vai vir aqui. Opa, sair de alunos. Alunos, você vai vir em notas. O meu aqui tá lançar notas. Mas eu acredito que no seu tem escrito notas lá. Você pode confirmar. Confirma aí para mim alguém que consiga entrar no CIG. Ah, consegui. Achei. Alunos, notas. Espera aí que eu vou abrir as notas aqui, ó, e te falo. O meu é um pouco diferente porque eu lanço as notas, né? E aí eu tenho aqui, você vai cair nessa tela, tá vendo? É. E aqui é até importante, porque olha só, aqui tem várias notas. Exercício 1A, 1B, T1.0, EX3, exercício 3, exercício 7, papá, um monte de coisa. Dá dúvida. Vem com o mouse, para aqui em cima do EX1, que ele vai abrir, tá vendo que ele abriu um texto aí? Tarefa. Oi? O meu não tem esse monte de coisa aí, não. O meu só tem um nome aqui, matrícula e o valor da nota. Uai, ele não tá aberto assim, não? Não. Meu Que não. nota que aparece aí? Não, tá aqui. Não, tá a média da turma. Ah, não, média da turma é outro trem. É, mas tá aqui as minhas notas. Exercício 1, tem uns que eu não fiz. Então, você não vê assim, não? Não. Aonde que tá o X1, o XB? Não, então. Aqui, tá aqui, é X1. Para o mouse em cima dele. Atividade. Ah, tá. Atividade recreativa. E só para o mouse, não clica não, só deixa o mouse parado em cima do X1. Tá vendo? Não apareceu. Para o mouse lá em cima do X7, por exemplo. X7. Apareceu. Aí Não, vai mas tá ser tarefa avaliativa de semana 7, análise de circuitos e fala qual é a nota máxima daquela atividade. Achei. Conseguiu ver aí? Eu não sei como é que vocês visualizam. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se você navega como aluno aqui. Não é igual o meu que aparece, então, não? Não, diferente. Aparece só um, né? Só de uma pessoa do meu. Ah, não, claro. Aqui eu tenho de todo mundo porque eu sou o professor da turma, né? Parece... Se eu fosse aluno, eu ia ver só as minhas notas, não ia ver dos colegas, não. Entendeu? Beleza. Então, lá, é assim que você fica sabendo. Porque às vezes eu só posso colocar um resuminho lá, o X7, X9, só 4 caracteres. Você não sabe o que é aquilo. Você para o mouse ali em cima, que ele te fornece a descrição e a nota máxima daquela atividade. E aí você acompanha todas as suas notas por ali. Por enquanto, o sistema não está dando a somatória ainda não. O certo seria ele te dar a somatória total. Tem que ser na mão. Faz na mão para você ver quantos pontos você já tem, entendeu? Tomei ali. E aí, já passou ou não? Nada, com 4. Tá quase? Não, com 4 pontos também. Tem 2 atividades que eu não fiz. Pois é, olha só. Mas olha só, Laio tá falando, né? Isso. Presta atenção numa coisa. Ainda falta, deixa eu ver uma coisa aqui, quer ver? Ainda falta, opa,
Deixa eu ver se eu acho você aqui, lá. Você está com 4 pontos mesmo. Lá está 4 pontos. Só que a 9 você não fez. A 9 vale 1. Concorda comigo? Tem de hoje, né? Tem dessa semana. A da semana passada, que fecha amanhã, da 9, que você não fez ainda, está em aberto, ninguém fez ainda, vale 1 ponto. Dessa semana, vale 0,9. Da semana que vem, vale 0,9. Então, percebam que ainda tem 2,8 pontos em aberto, que é só atividade semanal, não é nem prova. Né? É atividade que você tem que cumprir na semana. Você fazendo com êxito aí, você pode passar direto. Tem grande chance de passar direto, entendeu? Entendi. Então, quer dizer, você está com 4 pontos. Se você fechasse a atividade da semana passada, de superposição, você ia para 5. Né? Quer dizer, aí você ainda pode se dar o luxo de tirar meio nessa semana, meio na semana que vem, de 0,9, tirar meio e ainda assim ser aprovado, direto, sem final. Entendeu? Por isso que eu acho que assim, é hora de dar o gasto total que vocês têm pela frente, porque vai valer muito a pena, não vai? Com certeza. Se evitar uma final, né, é um bom negócio. Então, eu vi que tinha aluno achando assim, eu tô com 4, tal, tô com 3,8, não tem chance de passar direto, não tem nada disso, né? Eu acho que não é por aí, não. Tá? Então, prestem atenção que não é por aí, não. Olha o meu como é que aparece, ó. Apresenta a tela aí que eu vejo contigo. Eu não sei como é que apresenta a tela, não. É só vir aqui, ó, apresentar, do lado de levantar a mão. Tá, você tá no celular, né? Apresentar a tela, peraí. Vê se tem apresentar agora aí. Aqui, partilhar, né? Isso. Apareceu? Deixa eu ver. Vai aparecer, tá aparecendo, peraí. Isso, aí tá apresentando tela. Tô vendo. Apareceu aqui, ó. Ok, exatamente, isso aí mesmo. Aí dá só a média da turma, em vez de dar a minha, né? Não, pois é, doideira. Essa média da turma, esquece, porque tem vários alunos que já pararam, tiraram zero em tudo, esquece a média da turma. Só que aí a sua não tá dando somatório, tem que somar na mão. Soma na mão e aí vai parando em cima de cada atividade. Aí isso aí, você vai navegando e vendo. Qual que é a nota máxima? Aqui tá pra mim que eu não fiz duas. Oi? Aqui tá pra mim que eu não fiz duas. Estranho, qual que você não fez? Deixa eu ver aí. Eu fiz uma. Nossa, tá aqui duas não, 3. Não, aqui o que acontece? O EX1A, como você fez o exercício 1B, o 1A acho que você não acertou. Era uma questão de marcar X, eu acho, alguma coisa assim. Então, o 0 pode ser que você não acertou a questão, entendeu? Entendi. Então, nem sempre é que você não fez. Às vezes, pode, se você não fez, tirou 0, óbvio, mas se você fez de maneira errada também, você também tira 0. Entendi. Deixa eu ver, o exemplo, você está com 0 no 6 aí. O 6 você tem uma recuperação lá. Você não chegou a fazer recuperação, não? Isso que eu tô vendo, eu não lembro. Hã? Não lembro. Deixa eu ver uma coisa aqui, quer ver? Não, lá e não tá aqui não. Não anotei que você fez recuperação, não. Porque assim, muita gente errou, muita gente zerou, a 6, perdão. E eu dei uma recuperação da 6. Alguns fizeram. Seu nome não tá aqui, não. Porque às vezes eu abri o SIGA e dava pau e deixava pra lá, né? Aí depois nem lembrava. Ok, mas tranquilo, eu acho que você ainda é um aluno que tem condições de passar. Vai ter que aprender superposição, vai ter que aprender TVNAM, que é a aula de amanhã, vai ter que aprender Norton, mas, poxa, acho que vale a pena. Com certeza. Entendeu? Até porque TVNAM, vocês vão usar no próximo semestre em eletrônica. Vão usar em circuito CA, circuito que eles vão usar esses conceitos. Então, quer dizer, vocês estão aprendendo coisas aqui que vai ser útil lá na frente. O cara que não aprende TVNAM e Norton aqui, não aprende superposição, não aprende malha e nó, chega no próximo período e está muito mais enrolado, porque além de ter que aprender o conteúdo de CA, ainda vai ter que aprender direito, malha, nó, senão não consegue passar. Vai ter que aprender TVNAM e Norton para passar lá em eletrônica. Então, é melhor aprender de uma vez as ferramentas aqui, para no próximo módulo vocês só aplicarem, né? E se preocuparem com o conteúdo da disciplina no próximo módulo.
Senão vocês ficam, é um rolo só. Vocês têm que aprender o conteúdo de CA mais Mali e Nó, que não aprendeu direito, né? Aprender o conteúdo de eletrônica mais TVNAM e Norton, que não aprendeu direito. Então, cada coisa no seu tempo, né? Então, dediquem nessas últimas semanas para poder mandar bem no segundo módulo, ok? Certíssimo. Beleza, senhores. Então, acho que tá bom por hoje. Já valeu a pena esse exercício aí de superposição. Amanhã, conteúdo novo, matéria nova, teorema de Thevenin, ou Thevenin, cada um fala de um jeito, beleza? Thevenin, tem gente que fala Thevenin, Thevenin, depende do sotaque. Como é francês, acho que é Thevenin, sei lá como é que fala isso também. Beleza? Show. Obrigado, senhores. Até a próxima. Obrigado. Gravação aqui.